eu venho aqui me aliar aos meus antecessores. Antes, porém, eu quero voltar, deputado Paulo Mansur, deputado Gil Diniz, aos bancos de 1999, quando eu estava cursando a Academia da Polícia Civil. E depois, em 2004, quando passei no concurso da Polícia Federal, em 2007, cursei a Academia Nacional de Polícia. E a primeira coisa que me disseram, caro deputado Eduardo Nóbrega, é que a polícia investiga fatos. A polícia não investiga pessoas. Tem algo errado quando se instaura uma investigação para investigar pessoas. Porque a partir do momento que você tem um alvo e você constrói o núcleo probatório, você está estabelecendo uma exceção à regra condicional, à regra de investigação. Então, eu fico imaginando como deve ter sido difícil para o deputado federal Eduardo Bolsonaro ter que se afastar, ter que se licenciar para poder estar no exterior e poder falar o que ele deseja falar. Que o artigo 53 garante aqui no país, mas que, sob ameaça, ele tem que se deslocar para outro país para poder defender os seus ideais. E percebam, as possíveis sanções que, porventura, possam ser impostas a quem quer que seja, e não é a um órgão, as sanções são as pessoas, da lei Magnitsky, não é o fato de chegar nos Estados Unidos, existe um balcão que você chega, apresenta ali um requerimento, seu requerimento vai surgir tais sanções. Não, isso são analisados. São fatos que são analisados lá. O deputado Eduardo Bolsonaro levou os fatos. Quem está analisando é o governo americano. Mas eu queria também ler aqui uma matéria de 2016. Você chegou para passar, não precisa colocar ainda não, Machado. Aí dizia o seguinte: quando o STF decidiu, em maio de 2016, que não iria analisar as violações das garantias de direitos fundamentais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perpetrados pelo juiz de primeira instância, do Paraná, Sérgio Moro, a defesa do ex-presidente decidiu levar o caso para apreciação do Comitê de Direitos Humanos em Genebra. Na ação, os advogados de Lula, acompanhados do jurista australiano Geoffrey Robertson, pediram ao comitê que se pronuncie diante do fato do Moro ter violado direito à privacidade, etc. Lula, nessa época, não tinha sido preso ainda. Coloca aí, Machado, de quem é essa matéria? Buscado no site do PT. Então, assim, é a presidência do PT, são os deputados do PT expondo o STF para o exterior desde 2016. São fatos a serem investigados também, deputado Gil. Então, assim, fora isso, as manifestações durante o governo Bolsonaro, de que o país estava pegando fogo, de que a Amazônia estava sendo desmatada e que plantavam soja, deputado Paulo Mansur, em áreas desmatadas, a gente sabe que não existe isso. E aí sanções vieram ao governo da França, aos agricultores. Então, são fatos a serem investigados também. Se quer instaurar um inquérito, então investiguem todos os fatos que expuseram o Brasil e que geraram perdas para o Brasil. Esses fatos, sim, geraram perdas ao agronegócio brasileiro. E outra coisa que eu queria falar também, que o deputado Gil falou muito bem aqui, é a manifestação do líder do PT na Câmara dos Deputados, que eram contra as prisões da maior operação de combate ao crime organizado que já existiu no Brasil, que está no mundo. Foram mais de 40 delações. Hoje, na denúncia do presidente Bolsonaro, temos uma. E essas delações, muitas delas, que esclareciam tudo na época da Lava Jato, foram anuladas. Mas agora, no ataque de histeria, pedem prisão, prisão, prisão. É o duplo padrão, né? Na época lá, onde havia provas sobradas, eram contra qualquer tipo de prisão. Agora pedem prisão do deputado Eduardo Bolsonaro no exterior. É um absurdo. Agora, eu quero ver a mesma energia para pedir prisão no caso do roubo dos aposentados. Por que não pedem prisão do antigo ministro? Por que não pedem prisão do antigo presidente do INSS? Por que não pedem prisão dos gestores das associações e sindicatos que, provados,
roubaram os aposentados, roubaram o deputado Gil Diniz. Fato agora que está sendo apurado, mais de 60 mil biometrias foram fraudadas pelo Sindinap, cujo vice-presidente é o Frei Chico, que não tem nada de religioso, que é o irmão do doutor presidente. Por que não investigam? Por que não estão pedindo prisão desse pessoal? Por que só pedem prisão do nosso lado? Então fica aí para o deputado federal Lindbergh Farias, assine a CPMI do INSS, peça a prisão de todos esses que levaram a quase 8 bilhões dos nossos aposentados e que não falaram nada ainda dos possíveis 90 bilhões de créditos consignados que também foram desviados aos aposentados. Peça a prisão deles. Peça a prisão de todo o pessoal aí do INSS. Prisão preventiva está aí. Por que não pedem também? Então fica aqui a manifestação, senhor presidente, para que a gente possa trazer luz aos fatos e para que a gente trabalhe aqui, no maior parlamento estadual da América Latina, deputado Gil Diniz, pelo direito à liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Porque quando nós não podemos falar, é a população que é censurada. Muito obrigado, senhor presidente.